Sim, Nicolas, a sua caminhada vai surtir grandes efeitos. Nesses últimos dias a nossa internet foi invadida pela gloriosa manifestação do Nicolas Ferreira, que por si só já merece muitos aplausos. Esse nosso brasileiro tem lutado muito pela nossa liberdade, pelo apoio à nossa liberdade de expressão, e a caminhada pela liberdade, como foi denominada, tem um intuito muito bom, que é buscar a liberdade. Mas aí eu lhe pergunto, o que vamos conseguir com isso no final das contas? Eu particularmente acredito que o Nicolas Ferreira é um homem muito sábio quando se trata de democracia, quando se trata de direitos humanos. Ele entende muito disso, entende como precisa buscar aprovação popular, mas o que ele acaba ganhando com isso tudo? Eu particularmente acredito que o Nicolas Ferreira quer se tornar um ícone, uma pessoa a ser lembrada. Um Nelson Mandela, por exemplo, Martinho Lutero, enfim, figuras que mudaram o seu meio, a sua comunidade, através de manifestações. O grande problema, meus amigos, é que manifestar, quando você vai para a rua manifestar o seu apoio à liberdade, você está agindo diretamente contra o sistema que ele foi implantado, contra o governo que está no comando, contra as pessoas que estão mandando no país. Isso é muito claro, né? Não é preciso ser dito isso. Você está manifestando que é contra o que está sendo feito. E tudo bem, você tem esse direito, tudo bem, você tem praticamente um dever de fazer isso. Se você é um cidadão que se preocupa, que vai atrás. Mas a grande finalidade é uma coisa assim que eu particularmente não consigo entender. Porque os frutos a serem colhidos seriam manifestações livres, mas isso nós já temos. Você pode falar a hora que você quiser, até certo ponto, quando você começa a ferir alguns limites. E esse limite seria o quê? O limite do próximo. E quando você coloca pessoas para julgarem esse limite ele pode variar muito. Então não necessariamente a justiça é um poder onde existe sempre uma balança. Até porque a justiça é feita por homens, correto? Então eu acho muito bonito todo o movimento, eu acho muito bonito toda a inteligência dele de colocar uma meta, de colocar pessoas na rua andando com ele, reunindo multidões. Isso é muito lindo. Ele claramente vai ser um homem muito lembrado por isso. Mas há 20 anos atrás, o Lula também era lembrado pelas mesmas coisas. A grande situação que me pega é essa. Há 20 anos atrás, quando a direita tinha um pouco mais de comando, de superioridade, um homem chamado Luiz Inácio subia em palanques e fazia comícios até sem energia, sem microfones para atingir tantas pessoas. E ele conseguia atingir tantas pessoas pregando esta mesma liberdade, pregando essa mesma revolução. Então, de certo modo, nós estamos presos a ciclos repetitivos que não nos levam a nada. Se formos filosofar um pouco sobre a nossa história, sobre a história do Brasil, o Brasil vem de uma escravidão de Portugal. Dessa escravidão nasceram tantos desses rebuliços causados por mudança. Ah, mas se a gente aceitar, aí que não vai para frente mesmo, porque daí todas as pessoas vão sofrer. Nós já estamos sofrendo há mais de 500 anos. A verdade é essa. E esses ciclos repetitivos só sugerem uma coisa, que o lado oposto sempre vai manifestar. O lado oposto nunca vai estar satisfeito. O lado oposto sempre vai tentar estar por cima. Isso aí é normal. Eu não estou nem fazendo uma crítica. Quando você está concorrendo por algo, tem que ser assim. Numa liberdade democrática tem que ser assim. Todos os partidos devem concorrer livremente. O que eu quero dizer é, isso não nos vai render nada. O Nicolas, para a pessoa dele, ele vai ser lembrado como um cidadão que lutou, que foi atrás dos direitos, de todos. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Mas quando você coloca o peso na balança,
Nós somos as mesmas ovelhinhas de sempre, andamos para o mesmo abatedouro de sempre. Pode ser que isso tenha alguma significância daqui 20, 30 anos, mas de todo modo, quando chegar lá, que a direita se sobressair à esquerda novamente, aí a esquerda nasce um novo ídolo na esquerda. Essa esquerda vai pregar os mesmos princípios democráticos, a liberdade de expressão, vai correr atrás disso, vai fazer manifestações, as manifestações democráticas. E no final das contas, seremos o mesmo povo escravizado pelo governo, pelo sistema. Nós não estamos refém do Lula, nós estamos refém do sistema. Não é o Xandão o problema, é o sistema. Se nós tirarmos o Xandão de lá, nós teremos outro, com os mesmos ideais, talvez ideais diferentes do Alexandre de Moraes. No entanto, ideais próprios, quero dizer, seremos pessoas julgando pessoas. Limites sendo impostos por mentes. Ninguém deveria governar um país. Ninguém deveria determinar limites de uma Constituição. Ninguém deveria pregar princípios de liberdade baseados no próprio conceito. Porque se nós somos uma sociedade de mais de 200 milhões de pessoas, nós deveríamos ter pelo menos um conceito ético, moral, um conceito de princípios morais e éticos pré-determinados para que as pessoas andassem numa linha tênue e não ficassem oscilando em pensamentos. Nós estamos no meio de uma guerra política. Essa guerra não é por liberdade de expressão, essa guerra é política. Quando você tira a esquerda de lá e coloca a direita ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra. E depois a esquerda começa a contra-atacar, a esquerda faz manifestação, a esquerda prega os mesmos princípios. Você só pega, muda alguns caracteres, deixa da sua forma e começa a pregar isso na rua. E eu digo que uma nação que prospera, ela não vai em murmurinhos, ela não vai em manifestações. É tido na Bíblia que um povo tem o governo que merece. E segundo, um povo não deveria fazer manifestações contra o seu governo. Não é que eu tô apoiando o Lula, não é isso. Mas quando você gera esses murmurinhos, você não gera mudança, você gera falta de estabilidade, você gera caos. O problema não é o Lula, não é o Bolsonaro, é o sistema, é o jogo. O problema é que se a direita está no comando, a esquerda prega o caos, a esquerda faz o caos, baseado em quê? Em liberdade. E se a esquerda está no poder, a direita prega o caos, a direita faz o caos. É assim que se controla um povo, é assim que se gerencia um povo. E isso é ruim para nós. Uma casa sem estabilidade, um país sem estabilidade, ele não tem um centro comercial estável, não tem uma moeda estável. Quando pessoas de fora olham o Brasil, elas não conseguem admirar o Brasil por ser um país consolidado. Nós somos os mesmos primatas de sempre, brigando uns com os outros. Se nós virássemos a chave e começássemos a brigar com os países de fora, nós ganharíamos mais. Se nós virássemos a chave e começássemos a olhar para quem está lá fora, nós ganharíamos mais. Mas quem está lá fora olha e fala, olha essa baderna que está acontecendo lá no Brasil. Você sabe uma coisa? Eu vou oferecer 10% mais barato no feijão deles. É isso que eu vou fazer. E você sabe o que o governo faz? O governo aceita. Você sabe por que o governo aceita? Porque no meio do caos você não consegue propor o melhor que você tem a oferecer. No meio do caos você não consegue mentalizar coisas boas para você. E apesar de eu estar usando o sujeito na primeira pessoa ou na segunda pessoa, isso aqui é sobre todos nós, todos os brasileiros. Essas caminhadas de liberdade, paralisações, greves,
Nada disso traz estabilidade. Enquanto não se tem estabilidade, não se tem prosperidade. E eu passei um pouco de tudo que eu queria passar. Eu não tenho uma opinião formada sobre Nicolas Ferreira. Eu acho que ele é um ótimo político, um excelente político. Ele faz a parte dele. Ele é oposição, ele está fazendo oposição, ele está no direito dele de fazer tudo isso. O Lula, na minha opinião, tem muitas coisas controversas que deveriam mudar, que eu acho que como país só está nos levando para o buraco. Mas fazer o quê? Ele foi eleito nas urnas, temos de obedecer. 2026 é o ano, vamos votar contra ele. Quem não quer ele lá, quem quiser ele lá, vota a favor dele. É assim que funciona uma democracia. Vença quem tiver a maior quantidade de votos e seja respeitada perante a nossa democracia.